Obrigado, e também muito obrigado pela participação também do Marcelo Petrelli, que é presidente do Grupo RIC, a Record de Santa Catarina, que nos prestigia com sua presença. Eduardo, sua vez. Agora o diretor da Innovation Media Consulting, Eduardo Tesler, vai falar sobre 20 receitas para matar o seu jornal. Enquanto o Tesler faz a sua apresentação, nós estamos aguardando o senador Aécio Neves, que já está se deslocando para o local. Obrigado. Bom, obrigado, bom dia de novo. Eu vim fazer algumas provocações. Na verdade, eram 20, mas durante a noite eu achei mais 5 fórmulas infalíveis de matar jornal. Então, eu vou... Deixa eu só pegar aqui isso aqui e já vou pedir desculpas de antemão, porque talvez alguns se sintam ofendidos ou provocados demais por o que eu vou mostrar, mas, por favor, não quero mal de ninguém, pelo contrário, isso aqui é para a gente tentar chamar atenção para alguns pontos que muitas vezes passam batido, passam despercebidos pela gente, ok? Para não perder tempo, que daqui a pouco o senador vem aí e me corre aqui do púlpito. Vamos lá. 25 fórmulas infalíveis ao alcance de todos. Quem quiser seguir, certamente vai ter um enterro no final delas, que vai ser uma desgraça para a cidade. Então, vamos tentar evitar. Primeira, ignorar que os donos dos jornais são os leitores. O dono do jornal não somos nós. O dono do jornal é leitores, é anunciantes, é público, é cidadão. Agora, quem manda no jornal, nós administramos o jornal. O jornal é retrato da sociedade de anunciantes e de leitores, de audiência. Então, é muito ruim aquela interferência aos 45 do segundo tempo para evitar matéria, ou para botar matéria de amigo, ou para não dar isso ou para dar aquilo. O secretário Santiago hoje falou muito bem, o secretário Catani, que a crítica ao governo, a crítica à administração pública é ótima para a própria administração, para a instituição, que acaba sabendo, pelo ponto de vista do jornal, o que está bom e o que não está. Então, somos fiscais do que está acontecendo, mas nós escrevemos para alguém, nós fazemos jornal para aquele povo lá do final. Se a gente não entender isso, começamos a matar o nosso jornal. Segundo ponto, esse aqui em jornal grande adoram fazer, atrasar fechamento para dar a última notícia. Não, vou esperar porque vai ter aquilo lá às 10 da noite, e atrasa toda a rodagem atrasa a distribuição, atrasa o caminhão, não sai, e a gente perde a conexão lá no final para chegar na banca do fulano e chegar na casa do amigo, que é assinante, que nos paga todo mês, paga por débito em conta, garante nosso salário. Mas aí a redação diz, não, eu tenho que atrasar porque vai sair uma decisão a tal hora. Não vai sair decisão a tal hora. Não vai sair. E se sair, joga no site. Mas não atrasa jornal. O jornal não pode ser atrasado, ou nós perdemos toda a sequência. É um desrespeito com o nosso leitor, que é o dono do jornal. Terceira, não sair para a rua. Fazer um jornalismo que se chama jornalismo de bunda sentada, né? Ficar dentro de uma redação com celular e com telefone, telefonando, esperando que as notícias venham de fora, e a gente seguir a agenda do político, dizer tudo que o prefeito vai fazer, tudo que a Câmara vai fazer, e não ir para a rua, ver que tem um buraco de rua gigantesco na frente da redação, né? A gente esperar e publicar muito dos anúncios que o prefeito está fazendo grandes obras, e esquecer de ver que obras realmente são necessárias para dentro da cidade. Então, jornalismo é rua, é sola de sapato. Tem que ir para a rua e tem que ver a cidade, tem que ter esse olhar. É para isso que as pessoas compram o jornal, para isso que assinam, para entender o olhar nosso, privilegiado, entre aspas, de poder traduzir aquilo que está bom e o que não está bom da cidade. Então, telefone não fecha jornal. Não dá atenção à edição de fim de semana, achar que fim de semana é igual aos outros dias. Se o cidadão normal tem mais tempo no fim de semana para ficar em casa, se ele dorme até mais tarde, ele lá no sul toma chimarrão com a família, vai passear, vai ver futebol, almoça com mais tempo. Se ele tem mais tempo, o jornal feito para fim de semana é um jornal de mais tempo. Ele é um jornal diferente. E ele não precisa estar baseado só em notícias breaking news, né, em notícias que quebram tudo, grandes notícias e tal. Ele é um jornal de reportagem, um jornal de inteligência.
Então, ele tem que ser pensado de uma maneira diferente. Não é necessário ter outro grupo para pensar esse jornal, mas ele tem que ser bolado, planejado de uma maneira diferente. Não adianta querer fechar um jornal de domingo no sábado, sem pensar ele, ou na sexta, ou fechar o jornal de sábado na sexta. Ele tem que ser bem pensado desde segunda-feira, ou antes até. Planejamento. Não interagir com leitores. Isso é uma desgraça que jornais grandes também têm, né? Não atender telefone. O cara, leitor, telefona para passar pauta, não atende. Não, eu estou fechando. Não, eu estou escrevendo. Ah, esse chato aí atrás de mim. Cara, leitores, anunciantes, audiência, comunidade. Esses caras pautam um jornal. A gente acha que não, eu é que sei qual é a notícia. Não, a gente tem uma capacidade de filtrar o que é bom e o que não é. Mas a informação, 99% das vezes, a boa informação vem de fora. Se a gente não ouvir o anunciante que vai nos dizer que o mercado de automóveis está aumentando, está caindo, que com o fim do IPI o preço até baixou. Porra, que coisa louca, acabou o IPI, o desconto de IPI, o preço final baixou. Pois é, baixou. Se a gente não ouvir que o nosso anunciante está nos contando isso, nós não vamos fazer essa matéria. E essa é a matéria que interessa. Isso é uma febre de jornais que não sabem o que fazer. Começa a cair circulação, vamos fazer um projeto gráfico, vamos redesenhar o jornal, vamos fazer um... Isso não serve para nada. Não serve para nada, absolutamente nada. Quando o bombom, a bala está ruim, não adianta trocar a embalagem, ela vai continuar ruim. Quando o biscoito não está bom, não adianta redesenhar. Produtos bons não precisam ser, eles redesenham quando tem algo a dizer, quando eles mudam a essência. Então, um redesenho por si só não serve para nada. É jogar dinheiro fora. E mais, quando o redesenho é feito por alguém que não é do ramo jornalístico, que é publicitário, que é de design industrial, é pior ainda. Isso é uma febre que acontece. Gente que contrata, gente que trabalha com profissionais que não são da área, que não sabem as necessidades jornalísticas, necessidades dos leitores para poder fazer um projeto gráfico. Falei que eu ia provocar muito hoje. Tem gente levantando e indo embora. Contratar editores que não tenham cultura visual, ou seja, que acha que jornalismo é texto, 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 e não interessa o produto visual, aquele formato de página, os elementos que estão dentro de uma página. Quando a gente contrata, a gente tem editores que não dão valor ao grafismo, à fotografia, às várias entradas nas páginas, nós estamos jogando fora o jornal. Nós estamos permitindo que um diretor que não entenda nada mande no nosso jornal, um editor. Então, o editor é fundamental que tenha conhecimento, ou não serve. Pensar que fotógrafo não é jornalista, fotógrafo e diagramador não é jornalista. Porra, são jornalistas puro sangue. Fotógrafo é um grande jornalista, ele vai contar uma história através de imagem. Diagramador, designer, é um super jornalista, ele sabe como transformar informação em conteúdo de página, em paginação. Esses caras pertencem ao mundo jornalístico. Então a gente acha, não, jornalista é só quem fez faculdade, ou agora nem precisa mais disso, mas é só quem escreve. Mentira. Jornalista é todo mundo que participa do processo, e todos têm que ser ouvidos. Senão a gente vai errar. A escolha da foto para a capa, a escolha da melhor página, o melhor desenho, o melhor isso, o melhor aquilo. Esse é outro drama, criar feudo online. E jornais, em geral, têm isso, né? Eu tenho a redação e eu tenho a turma do online. A turma do online não é a turma da redação? Como assim? Se é a mesma marca, é o mesmo conteúdo que vai passar pela mesma redação, por que eu tenho duas equipes diferentes? As equipes têm que ter, até tem especialização de quem sabe fazer uma coisa melhor do que a outra, ok. Agora, as equipes têm que estar juntas. Não existe a turma do online, não, isso aqui o pessoal do online vai fazer. Aí o que acontece é que na coletiva do governador tem gente de papel, gente de online, gente da TG, gente de... e todo mundo da mesma empresa, que não se falam. Isso é um horror, porque as marcas, elas são as marcas em qualquer plataforma. Quem confia na marca folha de não sei de onde, ela confia nesta folha não só no papel, confia no tablet, confia na internet, confia no celular e confirma se tiver um programa. Acabamos de ver na palestra do Armando que tem a TV Diário, ou seja, confia na marca Diário da região também na televisão. Então, é a marca que dá confiança. Se a gente montar grupos, feudos, nós vamos morrer. 10º ponto. Esquecer que boato não se publica, ele se investiga. Puta, isso aí é uma praga. Boato mata um jornal. Boato
de empresa, de alguém que recebeu informação e tal, se a gente não for investigar, se a gente confiar na qualquer informação e publicar, a gente mata o respeito que se tem por uma marca, o respeito por um jornal. E isso seria uma desgraça absoluta, mentir e ser comprovadamente errada a informação, porque era um boato. Boato se investiga. Querer fazer jornalismo de qualidade e fazer uma redação low cost, ou seja, todo mundo recebe piso ou menos, piso ou estagiários. E aí cobrar da redação, pô, vocês têm que fazer um puta jornal aqui. Impossível. Não se faz chocolate bom sem cacau de alta qualidade. Não se faz, é impossível. Não se faz uísque 12 anos, 18 anos, se o malte não for aquele malte show. Não adianta a gente tentar fazer vinho em Porto Alegre, o vinho de Porto Alegre vai ser horrível, não dá para tomar, porque não tem uva. A uva é ruim. Então, quando a gente faz uma redação low cost, a gente tem produtos, o retorno vai ser low cost, vai ser um produto ruim. Low cost é baixo custo, né? Quando a gente economiza naquilo que é básico, que é jornalismo, o retorno que nós vamos ter é um jornal ruim, lamentavelmente. Dá para fazer de forma inteligente? Dá. Agora, tem investimento que tem que ser feito, obrigatório. Pensar que planejar é fazer um jornalismo atemporal, achar que tudo é revista. Planejar não é isso. Planejar se planeja coisas que vão acontecer. A gente sabe que vai ter o Jogo do Brasil no dia 12 de junho, a estreia da Copa. Todo o planejamento que nós vamos fazer na nossa cidade sobre o que vai ser feito naquele dia, independentemente de vai ganhar, perder e tal, isso é planejamento. É pensar o jornal antes do tempo. Quando chega na hora, o resultado do jogo é um detalhe. Porque a gente sabe que nós vamos acompanhar a torcida da Croácia que mora na minha cidade, os bares da minha cidade que vão estar transmitindo o jogo, as pessoas daqui de Brasília que vão para São Paulo para ver o jogo, coisas assim, botar num ônibus, como a gente viu o Klein falar do troço dos católicos lá da visita do Papa. Quer dizer, isso é planejamento, e isso não esfria o jornal, isso consolida a matéria quente. O fato do dia, ele esquenta o planejamento feito anteriormente. Destacar notícias e opiniões em vez de histórias e análises. Por que isso? Porque opinião todo mundo pode dar. Agora, opinião boa é análise, não é opinião. Opinião boa é aquela que a gente precisa pagar pelo exemplar de jornal para ter. E a notícia está em tudo que é lugar. A notícia é commodity. Deu acidente, deu morte, deu facada, deu resultado de jogo, isso é notícia. Agora, a análise, a história que se conta por trás dessa notícia, bom, isso só o jornal pode fazer. Isso chama colocar inteligência sobre o conteúdo. Essa é a missão de um jornal. Se a gente se limitar a fazer aquele jornalismo de 1950, que dava notícia pura, né, publica a notícia, publica a foto e tá, esse jornal não tem mais sentido. A gente já sabe há muito tempo, por isso caem as vendas. Publicar notícia, não tem mais sentido. A notícia tem que ter um espaço no jornal, mas a grande matéria não é a notícia, é a história que está por trás da notícia. A notícia eu já sei. Por que eu vou comprar o jornal para saber que a Chapecoense perdeu de 2-1 do Grêmio, do meu Grêmio? Por que eu vou comprar o jornal se eu vi pela televisão? O jogo passou na Globo, lá em Porto Alegre, às 16 horas, eu vi, depois vi programa de televisão, depois... Por que eu vou comprar no outro dia que vai me contar quanto foi o jogo, quem fez os gols e qual foi a escalação? Porra, isso chama-se informação desnecessária, irrelevante, e essa não vende. Agora, eu contar o que aconteceu nos bastidores, como é que o artilheiro do jogo se comportou, o que aconteceu à noite antes, o que aconteceu depois, as histórias que ninguém vê, as histórias por baixo da mesa. Essas são as grandes histórias. Desprezar novos formatos de leitura rápida. Puta, isso é um caos. Quer dizer, às vezes a gente escreve um texto gigantesco para contar uma história que podia estar num gráfico de um pedacinho de página, que conta tudo. Então, a gente tem que investir no nosso jornal em gente de grafismo. Tem que ter alguém de arte. Eu sei que as redações são pequenas, eu sei que a gente tem uma realidade de custos super apertados. Agora, alguém que saiba desenhar, alguém que saiba contar em desenho coisas que estão acontecendo, que a linguagem é muito mais rápida, é muito mais fácil. Isso é investimento. Isso é investimento porque quando eu consigo fazer isso, eu acabo até economizando página. Eu não preciso contar texto longo, que ninguém lê e que é desnecessário. Permitir que se faça reuniões, aquelas como aquela mesa ali, reunião que não termina nunca. Puta, essa é uma desgraça. Isso é muito mais em jornais grandes, que adoram fazer reuniões, né? Jornais, eu já vivi
Eu vou contar uma confidência aqui que eu não deveria fazer, mas um jornal no Brasil, que eu estive agora ano passado, até agora há pouco, na segunda-feira, a redação, os líderes da redação perdiam 4 horas e meia em reuniões. Tinha uma reunião de avaliação do jornal, que era de manhã e durava 1h30, tinha uma reunião de 1 hora para planejar o domingo da outra semana, tinha uma reunião de 1h30 para não sei o quê, e mais meia hora para não sei o quê. O patrão, o dono do jornal, não paga jornalista para ficar reunido em sala. Paga para executar trabalho, pô. Isso aqui é tempo perdido. Então, reunião longa é tirar dinheiro do bolso do patrão e botar no seu bolso, porque o rendimento é zero. Então tem que diminuir, reunião tem que ser objetiva, reunião de conselho de administração, ter pauta, fazer e acabar. Não fazer jornalismo de problemas e soluções. Pô, isso é o que mais interessa ao interior. As cidades, quanto menor a cidade, mais importante é. Problema e solução. Caiu a ponte da minha cidade. Eu não vou escrever que caiu a ponte, eu vou dizer como é que eu faço para atravessar esse rio. É para isso que serve o jornal. Como é que eu vou fazer para chegar do outro lado? Eu trabalho, eu moro aqui e trabalho lá. Caiu a ponte, porra, cara, me salva. Qual é o horário da balsa? Qual é o horário do ônibus que vai fazer a volta lá? Quanto tempo mais eu vou perder? Então, explicar isso é problema e solução. Não é só problema. De problema está todo mundo cansado. Eu quero solução. E para isso serve um jornal. Esquecer que o jornal não morre por falta de leitor, ele morre por falta de publicidade. Então as redações e os jornais têm que estar muito de olho nisso, têm que colaborar, fazer o grupo inteiro trabalhar para que a publicidade cresça. Isso é um compromisso. Acabou aquela fronteira de igreja e Estado que sempre existiu, né? Publicidade é uma coisa, redação é outra. Hoje os grupos trabalham unidos. A redação precisa saber que os jornais precisam vender publicidade. Não tem que mudar o seu conteúdo. Não tem que ser chapa branca, mas eles têm que saber que precisam, que tem um mercado publicitário para poder atender. Recebi já uma mensagem que o senador está a caminho. Esquecer que local hoje é pessoal, pessoal, pessoal. Acabei de ver na apresentação do Marcos e do Armando que se falava do local, né, do Marcos principalmente, o global local. Hoje chama-se pessoal. Quer dizer, jogo do Barcelona contra o Real Madrid é página e página de jornal e todo mundo assistindo na televisão, porque isso é local hoje. O jogo é lá em Madrid e todo mundo está vendo. O jogo hoje é local, não é só o jogo da minha cidade que é local. O local é muito mais, o que é pessoal, o que interessa pessoalmente. Pô, isso é outra febre. Fazer promoção, promoção, promoção sem apresentar outra coisa. Então é uma promoção falsa que só quer vender mais exemplares naquele dia, porque no dia seguinte o cara vai ver que o jornal é o mesmo de antes e vai morrer. Então, eu só devo fazer promoção de dar carrinho, de dar faqueiro, de dar o que for, quando eu tenho mudanças para anunciar no meu jornal. Quando eu tenho que comunicar para o cara que eu mudei, o meu jornal mudou e por isso merece tua confiança. Só que se eu não tiver nada disso para mostrar, e eu fizer uma promoção, o que eu estou fazendo é barateando a vida do cara, vendendo um produto que eventualmente ele quer ou não quer, e ele vai escancarar um problema dizendo, puta, o jornal continua ruim, hein? Aquele jornal que eu não comprava, eu vou continuar não comprando, porque ele continua ruim. Então, eu preciso fazer promoção quando eu tiver novidade para mostrar. Se eu não tiver novidade, não faço promoção. A promoção custa caro. E não dá um resultado melhor do que ele podia. Depois nós vamos ver à tarde o Welter falar um pouco sobre essas coisas. Isso é outra coisa que atinge muito o interior. Distribuir jornal grátis para tudo que é lugar. Sobrou vou distribuir grátis, o pessoal vai ver, o anunciante vai gostar. Quantas vezes eu dou grátis, quanto mais eu entrego grátis no meu jornal, mais eu tiro o prestígio dele. Porque eu estou desvalorizando aquilo que eu faço. Se para assinantes eu cobro, por que eu vou dar grátis para o resto? Eu preciso cobrar. As pessoas gostam de pagar quando o serviço é bom. Não tem problema nenhum. Se o produto é bom, eu pago com prazer. Os paywalls dos grandes jornais internacionais, do site, provam isso. As pessoas gostam de pagar. Então, dar de graça é gol contra. Para uma promoção, para um anunciante que precisa ter uma circulação maior, ok, uma vez. Mas que isso vire mania, não. Não, o que sobrar eu vou deixar no restaurante da minha irmã. Não. O barzinho, não. Não tem que dar grátis, tem que valorizar o seu produto. Fazer o mesmo todos os dias e esperar resultado diferente. Isso aí não foi eu que disse, o Einstein disse isso. Não adianta esperar resultado diferente de coisa se eu fizer todo dia igual. Faço igual, igual, igual e espero que vai ser diferente lá no final. Não vai ser. Se eu fizer igual com o mesmo grupo ou com menos, não, mas eu avisei que eu quero diferente. Não vai ser diferente, vai ser igual.
Não tem como mudar, é da natureza. Se eu faço os mesmos processos da mesma forma, o resultado é o mesmo, ou pior. Pensar que bom jornalismo não é bom negócio. Bom jornalismo é um baita negócio. É um super negócio. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com jornalismo. Muita gente. No mundo inteiro. Tem gente perdendo? Claro que sim. Os maiores problemas de quem perde dinheiro é gestão. Casualmente, é gestão. Gestão não profissional. Essa é a maior praga dos jornais. Agora, jornalismo bem feito é um baita negócio. Acabamos de ver Novo Hamburgo e Rio Preto falando isso. Os números de Rio Preto são invejáveis. São invejáveis que acabou de aparecer ali, que o Armando apresentou. Então, bom jornalismo é bom negócio. Tem que saber investir. 23, quase no fim, que o senador daqui a pouco está botando a cara ali. A gente não mudar quando a coisa está boa, está bem. Quando está bem é hora de mudar, é hora de pensar a mudança. Porque quando a gente está mal, caindo, indo para o fundo do poço, a gente está desesperado. Aí qualquer mudança tem que ter resultado imediato. O melhor momento de mudar é quando a gente está bem. Pô, eu estou tão bem que eu vou pensar, como é que eu vou pensar daqui para frente? É aquilo que o comitê estratégico está pensando lá na frente. Quer dizer, até aqui eu alcancei, estou ganhando 20% de EBITDA. Legal, estou pagando a minha despesa, tenho minha Ferrari, tenho o que for. Agora, eu preciso crescer, porque esse mercado aqui vai começar a desandar. Então, daqui eu preciso pensar para cima. É hora de mudar. Mudar para cima, mudar com segurança. Né, para crescer, para continuar crescendo. Agora, se esperar cair para mudar, esquece. Queda livre é queda livre. A gente já está indo para baixo. Pensar que se pode fazer jornal sem jornalista. Isso é um pecado original de muito jornal que eu já visitei no interior. Não, isso aqui não precisa de jornalista, eu boto a minha filha a trabalhar. Não, isso aqui eu boto não sei o quê. Não é, cara. Jornalista é jornalista. Jornalista é qualidade de jornais. A gente precisa ter um núcleo jornalístico que pense diferente, que faça a diferença daquele jornal. Então, é muito importante, muito cuidado com esse tipo de coisa. Jornalista é uma profissão que eu sou jornalista, me formei nisso, hoje trabalho com um monte de coisa, inclusive jornalismo. Mas é uma coisa que faz a gente pensar diferente para jornais, faz uma leitura de jornais. E último, é não pensar seriamente que as próximas rotativas, ou talvez essas que acabaram de ser compradas, foram as últimas. Nós não podemos mais pensar em comprar, em gastar dinheiro em rotativa. Eu sou contrário a tudo que está se falando aqui. Rotativa é um mercado que não é o mercado dos jornais. O jornal vende conteúdo. Quem vende papel é papelaria. Então, a rotativa ela serve se ela for encarada como um negócio. Acabei de ouvir o Armando Igual falar que se construiu um parque gráfico, né, com Hit 7 lá em Rio Preto e está se rodando jornal de um monte de gente. Mais cedo se falou aqui também de outros jornais do Rio Grande do Sul, daquela União do Paraná, de Cianorte e tal, se roda, sei lá, 20 títulos. Então, é um negócio à parte, mas o jornal não nasce a partir da rotativa. Antigamente, um dono de jornal, a gente ia visitar um jornal, a primeira coisa que o dono de jornal fazia era levar para visitar a rotativa. Olha a minha rotativa aqui, uma Goss, 4 torres, 8 cores, não sei o quê. Hoje não é assim. Rotativa é um outro negócio. E é um negócio que tem que dar dinheiro sozinho. E que o jornal é um cliente dela. Então, se a gente gastou dinheiro e se endividou comprando rotativa, alto lá, foi a última vez. Não gasta mais dinheiro nesse troço. Sabe? Gasta dinheiro em comunicação, compra serviço de rotativa, ainda que a rotativa seja da família. Mas é um outro negócio que a gente tem por trás. Com essas, são as 25 provocações. Estou vendo que está todo mundo em silêncio, mas estou aqui pronto para levar porrada. E o Eladio já está pedindo a palavra lá, e enquanto o senador não vem, então, muito obrigado. E Eladio, por favor, palavra. Vai lá, tua voz é boa. Fala. Alô? Então, fazendo um resumão, assim, rápido, daria para dizer o seguinte, que ao contrário do que muitos jornais pensam, o importante não é o departamento comercial. O importante num jornal começa com gestão, em primeiríssimo lugar. O problema dos nossos jornais, aqueles que não estão com uma Ferrari na garagem, é por causa do dono, talvez estejam aqui presentes, inclusive a maioria deles. O problema dos jornais é
conteúdo. Porque eu discordo que nós temos que dar esse valor grande para o departamento comercial. É claro que eu não vou querer levantar para vocês aqui a tese de que o comercial é descartável, não é importante. Não, nada disso. Mas dos 5 pilares de uma empresa jornalística, eu começarei dizendo que a primeira é gestão e liderança. Porque o mau dono, o mau gestor, olha o que o Rio Preto está fazendo aí. Pô, nenhum jornal tem isso aqui, gente. Vamos combinar. Vamos combinar. Não, claro, as exceções confirmam a regra. O meu tem, inclusive, por sinal. Mas o segundo pilar é a redação, é o conteúdo. O terceiro pilar são os leitores, é a circulação. O quarto pilar é o industrial, é a apresentação gráfica, é o jornal bonito, é o colorido, que hoje tem que ter. E o quinto, último e derradeiro, é o departamento comercial. Porque se nós temos uma gestão profissional, se nós tivermos uma redação bala, com tudo isso que tu falou aí, uma gestão e uma liderança com tudo que o Rio Preto lá, o Armando, falou. Se nós tivermos um jornal preocupado com circulação, com busca permanente, constante de leitores, se nós tivermos uma rotativa ou um fornecedor adequado, que te dê um jornal de qualidade, que não seja borrado, que não seja mal produzido, esse jornal é campeão de venda em publicidade. Eu tenho concorrente diário na minha cidade, e o meu pessoal do comercial, certa feita, isso já faz alguns anos, aquelas brigas de redação e comercial, quem é que é mais importante dentro da empresa, e o pessoal do comercial se acha, porque eles são os caras que põem o dinheiro para dentro da empresa. E eu disse para eles o seguinte numa reunião: vocês estão liberados para irem trabalhar no nosso concorrente durante 3 meses. Aquele que conseguir vender 1/3 do que vende no nosso jornal hoje, vai ganhar um prêmio gigantesco da nossa empresa. Quando vocês saírem do nosso negócio, vocês morrem no negócio do concorrente, porque nós temos 85% do mercado. E no concorrente não tem vendedor bom. Claro. Não existe isso. Claro, o que existe é produto bom, é conteúdo bom. Então vamos parar com esse negócio que tem que... O comercial, porque o comercial tem que vender. E outra coisa é a nossa dependência de governo. Quanto maior for a qualidade, a penetração, o gigantismo das nossas empresas, nós temos que mandar o governo pastar. Nós não precisamos de governo. Não quer dizer que nós não queiramos o orçamento de publicidade que o governo reserva. Não é assim, não, nós aqui, diários do interior, vamos mandar o governo às favas. Não queremos. Aí vai tudo para a Folha, tudo para o Estadão, tudo para a Globo, tudo para a RBS, porque o orçamento vai continuar lá. Então, já que existe, ok, vamos pegar a nossa parte e vamos brigar por ela. Mas não depender de governo, não depender de prefeitura. Obrigado. Ótimo, ótimo, Eládio. Eu não seria tão dramático ao tirar a importância do departamento comercial. Acho que ele continua tendo uma importância forte, porque sem o dinheiro a gente não vai longe. Mas, claro, mas realmente a gente vê isso muito em muitos jornais, que, inclusive, por dimensão, o tamanho do departamento comercial é 3 vezes uma redação, para ir buscar migalhas no mercadinho e abrir exceções para todo mundo. E mais, às vezes comprometer o lado editorial falando bem daquele anunciante para ter aquele anúncio. E aí, isso é caos, isso é o fim do jornal. Então, naquele gráfico que eu comecei falando hoje de manhã, naquela ideia de que o jornal é a união entre o conteúdo, ao ter o conteúdo ele vai ter leitores, ou vai ter audiência, e ao ter os leitores ele vai ter o anunciante. Quer dizer, esse é o gráfico que a gente tem que entender e tem que ir atrás. Ele não é o contrário. Ele não é, eu preciso do anunciante, então eu vou moldar o conteúdo para aquele anunciante, então aquele anunciante tendo aquele conteúdo, eu vou buscar outro. Não. Aí eu inverto a lógica e perco o meu porquê de ser. Nós temos que fazer jornais que interessem ao nosso rei. O nosso rei é a audiência. Esses são os caras que, independentemente de quem estiver no governo, independentemente de quem estiver na prefeitura, independentemente de quem estiver na direção de uma empresa, eu vou ser necessário, eu vou ser relevante. Então, bem nesse modelo de jornal que tu estava falando, Eládio, saiu no ano passado um caso muito interessante, um jornal chamado L'Opinion, em Paris. Claro, tudo bem, Paris, tá bom, Paris não é uma cidade do interior do Brasil, mas tá. Mas saiu um jornal que um diretor de redação, que foi demitido do jornal anterior, fez um jornal para ele. O jornal é o seguinte:
é l'opinion, é a opinião. O jornal tem apenas 8 páginas. 8 páginas, não tem mais. No máximo 2 de publicidade. A publicidade num preço muito acima dos concorrentes, de Le Monde, de Libération. O preço de capa absurdamente alto, quer dizer, os jornais em geral vendem por €1, €1,50, esse é 3 euros. E ele é um jornal fundamental, quem lê não para de ler. São 8 páginas que dizem aquilo que a pessoa precisa saber. Então ele pega um mercado de A e B, que precisa de uma informação qualificada. Então hoje ele está com fila de anunciante. Quem é o anunciante? É a grande marca de carro, é uma companhia aérea. Claro que é um anunciante de qualidade. Tudo bem, não vamos botar esse modelo no interior do Brasil. Não existe esse modelo. Tá? Esse modelo é para, claro, que são audiências grandes, mas são buscas de espaços para produtos. Então se achou um nicho que não estava visível. Em algumas cidades do interior existem nichos bem claros que parece que não estão visíveis. A gente às vezes abre tantas exceções que a gente maltrata o jornal. E na hora que ele estiver na queda livre é difícil reerguê-lo. Alguém mais quer falar enquanto o senador não chega? Aqui tá. Opa, fala, Walter. A gente seguiu, acho que parte com bastante sucesso das 25 boas ideias em função da nossa boa parceria. Queria falar o seguinte, com relação ao que está acontecendo hoje com a grande imprensa, ou seja, os grandes jornais. Né? Você vê, olha... Só um parênteses, o Walter é o gerente de circulação do Correio da Bahia, de Salvador, que é um jornal que disparou o IVC nos últimos anos, aí, o maior jornal do Nordeste. Isso. Falar um pouquinho do que está acontecendo hoje. Né? Existe uma previsão de que as grandes capitais só terão apenas um grande jornal. São Paulo, hoje, a gente vê o que está acontecendo com Folha, com o Estado, e principalmente com o Estado. Queria que você falasse um pouquinho de onde o Estadão, né, ou seja, como um grande incorreu nos erros, nos 25, e que tem a grande chance de acontecer com os jornais regionalizados, ou seja, que é tentar ser o grande jornal, quando nesse momento, mais do que nunca, mais vale pensar globalmente e agir localmente, né? Ou seja, não tem jeito, o que interessa é, como você falou, o buraco da rua e não o que está acontecendo nas cavernas do Afeganistão, para a grande maioria do leitor de uma cidade média. Queria que você fizesse um comparativo para que saltasse bem aos olhos mesmo, de que quais são o pecado assim desses 25, quais são a lista dos 10 pecados mais críticos para o jornal de médio porte. Pergunta de $1 milhão, mas vamos lá. Mas é para você estar aqui, né? É difícil dizer os 10, né? Mas o grande pecado dos grandes jornais brasileiros é que eles se acham mais importantes que a notícia. Então, muitos jornais acham que pautam o mundo em função das suas escolhas de capa, principalmente. E isso atrapalha muito a consequência e irrita os leitores, né? Os grandes jornais brasileiros são bastante consolidados e estão no seu espaço, já ocuparam seu espaço, e todo lugar onde tem um espaço ocupado é aí que você não deve trabalhar para ocupar, porque ele já está ocupado. Opa, já chegou. Eu vou ter que fugir dessa pergunta aqui, mas eu te respondo no almoço. Não. Não, acho que cada um tem um espaço consolidado, acho que a transparência, as estratégias, os custos de operação e as apostas editoriais é que mudaram e eles não se deram conta. Muitas vezes se trabalha com a notícia de ontem quando deveria trabalhar com a previsão da notícia de amanhã. E isso é um pecado, e eles estão errando muito nisso, dando matérias de ontem, ao invés de olhar para amanhã. O senador está aqui, falamos depois. Obrigado. Obrigado, César, pela sua participação.